Oi, gente, eu sou a Natália Trois, nutricionista, mãe da Malu, esposa do Preto, e esse é o nosso Receitas para Gostar de. Hoje eu estou aqui com a Gabi Lacerda, do Drops Buffet, aqui em São José dos Campos, e a gente vai falar sobre receitas para gostar de fazer festas. Né, Gabi? Sim. A gente gosta pouco, médio ou muito de fazer festa? Muito de fazer festa. Quantos anos a gente já fez festas juntas, Nath? De... Melhor nem falar. Gente, além de fazer festa, vamos começar assim do começo, né? O que fez você querer fazer festas né, antes você não tinha o seu buffet, agora você tem. Já fez 3 anos? 2? Faz 4 anos 4. que a gente tá na gestão do Drops, isso. Né? E o que fez você assim, ir para esse mundo? Porque, né, a gente sabe que é um dom, né? É uma coisa de gostar de realizar sonhos, né? Sim. Trabalhar com eventos é um trabalho de doação, né? Você tá ali doando o que eu acho que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Então, finais de semana, datas comemorativas, nós estamos ali trabalhando para que a vida de outras famílias sejam mais felizes, para que elas construam memórias afetivas. Eu comecei há 18 anos atrás, eu tive a sorte de... Eu digo que é sorte, né? Do meu primeiro emprego já ser o amor da minha vida, porque eu amo a minha profissão. Porque isso é difícil, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Nossa, muito nova. Essa galera de 18 anos hoje, gente, quer só jogar PS5 e TikTok, né? Não, é verdade. Eu nunca trabalhei com outra profissão que não fosse festas. Estudei outras atividades, mas o meu coração tá em promover eventos, em fazer eventos. E de uns anos para cá eu tenho entendido mais a grandiosidade dessa missão, né? Porque antes a gente fazia festas e hoje a gente entende que não é só fazer festa, é transformar o sonho da pessoa numa experiência que ela carrega pro resto da vida. Porque não é só a decoração, né? O espaço, é todo um planejamento, Sim. né? Cada família com a sua história, com a sua expectativa, com seu orçamento também importante. Exatamente. Também que a Gabi tem isso muito, acho que isso é muito seu, né? Eu que sou mãe, aí também já tive empresa de festas, já tive a Titia Decora, você lembra da Titia Decora? Lembro. Né? Então, a gente sabe que às vezes, né, as pessoas ficam, nossa, querendo ganhar em cima desse sonho, Sim, né? exatamente. E a Gabi, nesses 16 anos aí que eu conheço ela, você nunca teve. Realmente o seu propósito Sim. é gostar de fazer festa. Sim. É com paixão, é com amor, é com dedicação. Então, tudo que está ali ao nosso alcance para poder transformar a vida da pessoa, para poder fazer com que aquelas 4 horas sejam realmente inesquecíveis, a gente faz assim com todo carinho, com toda dedicação. Eu lembro que uma das primeiras festas, né, que eu fiz foi da Malu. Foi. A gente começou com a Maluzinha. Ali já eram festas grandiosas, festas que exigiam bastante do planejamento. Gente, eu era aquela primeira que a gente fez, era o mundo da Maria Luísa. Então, tipo, não era um tema, lembra? Era tudo que ela gostava. E aí eu lembro que eu levei um tapete de EVA, você lembra disso? Foi você que montou o nome dela com as letras? Foi. A Natália, depois vocês cortam, foi uma das clientes mais difíceis que eu já tive na minha vida, gente. Cada festa era um desafio. As festas da Malu eram sempre grandes produções e traziam muitos aprendizados, né? Era muito bacana. Então sempre foram grandes desafios. Eu acho que ela tá falando isso porque eu era mãe metida, que levava as coisas, que queria fazer lembrancinha, que queria montar a festa, né? Eu decorei meu casamento, né, gente? Então, assim, isso já é um pouco complicado. Mas eu lembro que aí, quando eu cheguei, que a ideia, como ela gostava do Toy Story, era botar os cubos, né, os EVAs lá e fazer o cenário. E aí, quando eu cheguei no buffet, não sei nem, acho que eu nunca te falei isso, ela escreveu Malu né, porque eram aqueles tapetes de EVA de abecedário, e não tinha, assim, passava várias coisas na minha cabeça, né, mas aquilo ali não. E ela escreveu Malu e botou no cenário, então assim, você não precisava nem ter feito isso, né?
Mas pra vocês entenderem que às vezes que é isso que a Gabi faz, assim, às vezes quando a gente faz com amor, quando a gente vai lá se dedicar, você marca as famílias de uma forma que às vezes você nem pensa, né? Você acha que, ai, acho que ela vai gostar disso daqui. Sim. Né? Ai, acho que ela vai... E aí às vezes não, às vezes é um detalhezinho que faz tudo aquilo ser muito especial. Hoje é dia 19 e a gente, do dia 1º até o dia 19, a gente já fez uma média de 35 festas. Ui! Então, não foram 35 festas, foram 35 sonhos que nós realizamos. E como eu falei, cada família com a sua vivência, com a sua expectativa e com um grande sonho para poder ser realizado. Inclusive, atendi uma paciente sua. Ai, foi muito legal. Ai, que bom, viu? E aí a gente vai estar... voltando aí a sua história. A primeira festa, uma das primeiras festas foi a minha. Gente, eu fui uma cliente bem legal, fala sério. Depois a gente fez uma outra... Foi da Mini, depois a gente fez do Frozen. A gente já fez muita festa. A gente fez até os 15 anos. Isso foi legal. Vamos falar dos 15 anos. Os 15 anos da Malu foi no buffet. Foi. Né? E que a gente usa o termo buffet infantil. Sim. Né? Aí, gente, eu nunca vi como a gente subestima ou superestima, né? Essa questão até dos 15 anos, né? Porque a gente quer fazer aquela coisa tradicional, né? E hoje em dia eles não estão mais, né? Não, eu acho que um dos diferenciais do meu trabalho, né, e do Drops é entender essa movimentação e essa não só mudança do mercado, de perfil, mas sim do perfil de quem vai curtir a festa. Exatamente. Então, quando nós fizemos 15 anos, eu lembro que era aquelas festas com debutante, as 15 amigas debutando e tudo mais. E nós entendemos que hoje em dia existem as meninas que querem confraternizar, ou as famílias que querem, né? Exatamente. Que às vezes, às vezes a mãe tá sonhando ali, né, e projetando na filha. Mas também existe as que, e hoje a grande maioria, que quer confraternizar de uma forma informal. E um grande paradoxo é assim, eles são adolescentes, mas eles ainda estão na fase de que eles estão se descobrindo, eles gostam de brincar, mas gostam de dançar. Eles gostam de brincar. Então, fazer a festa de 15 anos ali quebra muito gelo, quebra muito aquele perfil tímido do adolescente por conta disso, porque os brinquedos acabam promovendo a socialização tem videogame, deles. Tem tudo, né? Exatamente. E eu lembro que no da Malu, a Isa tá ali, a Isa foi. No da Malu, eu coloquei a máquina de bichinho lá, né? Sim, sim. Aí ela falou assim pra mim, nossa, mãe, ninguém vai pegar essa máquina de bichinho, porque eu não fiz lembrancinha, enfim. Gente... Foi um sucesso. Era filas e filas na máquina de bichinho, que eu tinha que falar pro moço, ou traz mais bichinho, ou muda o tempo, né, programa. Sim, eu lembro que foi um sucesso, o pessoal gostou. Então, assim, essas nuances que eu acho muito bacana no seu trabalho. E, para vocês entenderem também por que a gente tá falando de receitas para gostar de fazer festa, porque a gente, quando pensa em festa, a gente pensa em bolo, coxinha e brigadeiro. Sim. Né? Sim. E cachorro-quente e pipoca. Essa é a minha lembrança de festa. Sim. No Drops tem tudo isso. E mais um pouco. E mais um pouco. Muito mais, gente. Tem comidinhas, tem, né, vários cardápios diferentes. E uma das coisas, assim, que eu sendo nutricionista e também a gente vai percebendo, né, até ao longo aí da trajetória, era que para as crianças ou para os adultos, enfim, para quem tem alergia, né, quem tem alergia alimentar, quem tem alguma intolerância também séria, né, não aquela intolerância, eu falo intolerância de carnaval. Sabe, intolerância ao carnaval, gente? Aquela que dura assim, só... Por alguns dias. Por alguns dias, né? O Drops, ele foi pioneiro, né? Fomos. Nós fomos. Não, nós fomos. Nós somos pioneiras nessa questão do cardápio inclusivo, para todo mundo realmente gostar de fazer festa. Não só fomos, como somos. Eu acho que não é nem pretensão a gente falar dessa forma.
Acho bacana a gente abordar esse assunto e a seriedade desse assunto, principalmente dos bastidores desse assunto, né? Eu lembro que a primeira família que a gente atendeu foi o Felipe. Foi. Que eu tava fazendo o atendimento da mãe e a mãe perguntou se a gente poderia servir batata frita. Eu falei que sim. E aí ela disse que ele não comia. A gente foi servir uma degustação, ela disse que ele não comia. Coxinha. Isso. Aí a gente foi entender por que o Felipe não comia o salgadinho. Ela explicou que ele era celíaco, tinha alergia e tudo mais. E eu lembro a frase que ela falou que me tocou assim profundamente, que ele está acostumado a ir nas festas e não comer. E o Felipe estava fazendo 5 anos, eu acho, né? 6 anos, se eu não me engano, E essa família saiu do buffet e ficou isso na minha cabeça. Eu pensando assim, gente, como que pode o aniversariante ir para a festa dele? Ele é o protagonista da festa, tudo está sendo preparado para ele e ele não pode comer. A mãe vai ter que levar o dele separado de casa, né? Então ficar preocupada. E a alergia dele era tão grande que ela tinha até o receio de levar o dele separado e ali na cozinha acontecer alguma coisa de ter a contaminação. E aí eu liguei pra você no mesmo dia, era tarde da noite. Eu falei, Nath, preciso falar com você. Você me atendeu e eu falei, acabei de atender uma família, ouvi isso e a gente não pode mais aceitar ouvir esse tipo de frase e achar que é normal. E aí nós começamos a tratar e a oferecer a comida para as crianças com alergia, né? Não só para as crianças, para adultos, o convidado, às vezes, é o convidado que vai lá que tem intolerância à lactose, né? Um adulto, enfim, uma mãe, uma avó. E é um trabalho tão especial, é um cuidado, assim, tão especial que a gente vê mães, a gente vê convidados chorando pelo fato de que a gente preparou um alimento que ele pudesse comer. O que a gente faz lá, né? É claro que, mas tem coxinha sem isso, sem aquilo? Tem. Tem brigadeiro sem... Né? Aí você via assim, coxinha de jaca. Gente, coxinha vegana, né? Não, se a pessoa não tem problema com frango... Sim. Né? Por que você vai transformar a coxinha numa... que não é nem coxinha, né? Um salgado de jaca, de qualquer outra coisa. Sim. Né? Até porque a coxinha tem uma história, enfim, faz parte da história do Brasil mesmo, porque Dom Pedro, quando era criança, comia a coxinha e tal, do frango, e depois, enfim. E aí, assim, trazer, né, isso, a gente... eu lembro que teve algumas festas que fui eu mesma que fiz os salgados, até a gente ter o fornecedor. Muitas festas. E a minha primeira coisa foi assim, gente, eu não tenho necessidade de transformar uma coisa que é tão histórica, que é tão cultural, em outra, né? Então, o que a gente vai adaptar aqui? Vai tirar a farinha, às vezes a soja, né? Vai escolher os ingredientes, mas vai manter o mesmo formato. Exatamente. O mesmo tamanhinho, né? O mesmo recheio, porque assim... né? Você pode continuar temperando o frango, enfim, né? Não tem muitas questões. A mesma coisa o brigadeiro, né? Nossa, mas é brigadeiro... Aí você via, né, na época que tinha até pronto, assim, ou então... brigadeiro de alfarroba, brigadeiro de biomassa, brigadeiro de não sei o quê. Falei assim, gente, pra que fazer isso com brigadeiro? A criança já é alérgica, né? Aí, vamos lá, vamos atrás aí de uma receita, enfim. E a gente, né, conseguiu depois ter uma fornecedora que fizesse realmente um brigadeiro, né? Com chocolate vegano e tal. Às vezes nem chocolate vegano dá, por alguma outra questão de contaminação. Então, assim, tem outros chocolates. É um bastidor muito complexo, né? E eu acho que isso é muito interessante. Às vezes até o confeito, mas aí passou no granulado. Tem granulados específicos, né? Que a gente tem que usar. A questão do óleo, tudo. Então, assim, poder fazer isso... né, é tornar esse momento que é tão esperado, né, que é tão... Eu lembro que você me mandou um vídeo até,
Tia Nath, obrigada. Tia Nath, obrigada. No meio da festa, eu liguei pra você e falei assim, Nath, a gente agora tá com um problemão. Aí você, o que foi? Era Acabou. a primeira festa. Ele não brincava. Ele só queria comer. Ele agora não quer brincar, ele só quer comer. Ele não levanta da mesa pra brincar. Porque foi o primeiro aniversário dele que ele conseguiu comer, né? Junto com os amiguinhos. Foi a primeira vez que comeu uma coxinha, foi a primeira vez que comeu um lanche. E qual é o resultado final disso? É uma criança que já passa, né, na sua rotina diária por momentos de exclusões, né? É excluída. De lanche da escola, de festa de amiguinho, sim, né? Sim, exatamente. Coisas, passeio escolar. Sentada numa mesa repleta de crianças e comendo a coxinha no mesmo formato que todas as outras estão comendo o brigadeiro que todas as outras estão comendo. Não com os mesmos ingredientes, mas com a mesma característica, né? Não é aquela coisa diferenciada, exatamente, né? Porque às vezes a gente vê isso, né? A gente tem um cardápio, tá, mas aí você vai ver, é um cardápio totalmente diferenciado. Claro, gente, tem crianças, tem pessoas que tem alergia de contato, então às vezes nem sempre, né, foi possível lá no Drops a gente botar ali no mesmo espaço. Sim. Mas mesmo assim, a pessoa foi servida com um utensílio separado, tudo separado, e conseguiu ficar na festa, ter esse momento, né? E isso é inclusão. Isso é inclusão. Isso é promover a inclusão, isso é fazer a criança se sentir pertencente àquilo que foi preparado para ela, né? E falando da delicadeza dos bastidores, a gente tem acompanhado outros locais, né, falando, nós temos comida para intolerantes e temos comidas para alérgico, e quando eu vejo a movimentação, ou então, assim, eu acompanho um pouco do trabalho, as pessoas não têm muito a percepção do bastidor, né, Nath? Que você vai até a cozinha do buffet, você fiscaliza o que está sendo feito, você passou um treinamento para a equipe, você manda áudios, papelzinhos, várias orientações, dependendo da alergia, da seriedade da alergia, você tá presente ali no momento da festa, você passa, você olha, Então isso é realmente ter uma nutricionista acompanhando o que está sendo feito. E é dar segurança, né, também, né? Não, e não porque a família tá pagando, sim, que aí você tem que fazer né? Enfim, mas você tem que realmente mostrar que é um cuidado. Não é por causa que ela tá pagando por isso, é porque é assim que a gente é. Exatamente. Né? E a gente vê seu amor, né, com esse projeto que a gente trabalha em conjunto. Muitas vezes a mãe tá tão insegura, né, porque já passou por situações, ou realmente parece ser muito bom para ser verdade, já né? teve situações que falaram que ia ser e não foi. Né? E aí, assim, a gente põe elas em contato com você com todo carinho, com todo amor, conversa com elas, passa toda a segurança para elas, querendo ou não, é uma consulta nutricional. É uma consulta, né, porque a gente vai conversar. Exatamente, tem algumas mamães que são tão inseguras, que já vivenciaram, né, situações que trouxeram, não tô dizendo que não é válido a insegurança, claro que é. Passou já por situações em que trouxe para elas essa insegurança e vem, conversa com você, sente todo o seu amor, entende toda a sua bagagem, entende como você entende do assunto. A gente precisa ter empatia, porque como você falou, ela tá lá pra fazer o melhor momento da vida dela. Exatamente. Né? Então, a gente não precisa, né, tornar isso mais... A gente tem que tornar isso leve, a gente tem que tornar isso fácil. E uma das coisas também que a gente fez, eu acho muito... foi uma das coisas até meio que pessoal, assim, que a gente introduziu lá no Drops, o buffet, tô falando pra mim, que foi o Clube da Papinha, né? Porque assim, gente, é muito... Eu ficava na minha cabeça, tá, essas crianças, essas mães, as famílias fazem essas festas de um ano, mas essa festa de um ano, a gente sempre escutou, festa de um ano não é pra criança, é pra família, não é pra criança, é pra família. E aí parece que como faz um ano, né, pode comer de tudo, ou não sei o quê, e se esquece dessa... né? Sim. Dessa faixa etária. E lá com o Clube da Papinha, até porque hoje em dia as crianças de um ano têm amiguinhos também de um ano, né? Exatamente. Então é uma grande festa de bebês. Sim. Né? O Clube da Papinha foi um projeto belíssimo que você criou. Eu lembro que você me falava já
há muito tempo desse sonho, né, desse projeto, mas a gente não conseguia colocar ele em prática. E lá no Drops nós conseguimos, que é um cardápio exclusivo para crianças de 6 meses até 2 anos. Então, eu acho muito bonitinho quando senta na mesa e elas estão comendo coxinha, comendo bolinho, comendo comidinhas de festa, né, preparados de acordo com a dieta delas. Sem sal, sem trigo, sem leite, leite, teve outro sem dia, fritura. né, que a gente, até a questão de introduzir os legumes, né, os baby legumes, tudo, então de manter isso, e eles, eu acho que deu super certo. Tá dando super certo. E, inclusive, os baby legumes a gente tem feito praticamente em todas as festas. Ai, que legal. Muito legal. Eu liguei pra você aquele dia, Nath, o que eu faço? Você deu a ideia e a gente tem feito em todas as festas. E são coisas fáceis, né? Fáceis, e sim. Não precisa, assim, às vezes também pensar, nossa, mas, né, vai elaborar muito. Claro, a gente vai, o elaborar é o pensar, é ter o carinho, mas não é também a execução, né? Às vezes é muito mais simples do que as pessoas pensam, Sim, né? É simples pra quem quer fazer diferente. É verdade. Né? É simples pra quem quer oferecer diferencial. Porque quem não quer põe todas as dificuldades, né? Exatamente, Eu tenho acompanhado outras casas de festas, por exemplo, que oferece o salgado para quem não pode comer leite, por exemplo. Mas o salgadinho já chega frito. E aí, na hora que a pessoa vai comer, já não é aquele salgadinho gostoso que acabou de fritar. Perde a qualidade, a gente sabe que perde a qualidade. Então, você foi até nós, ensinou pra gente como é que a gente deveria se comportar dentro da cozinha, esterilizar e manusear. E uma pessoa separado. Só pra isso, exatamente. Uma pessoa só para poder fazer o manuseio dessa comida, para poder manipular essa comida. Porque às vezes também assim, a questão da fritura, né? Pensa, nossa, mas eu tenho que gastar mais óleo para fazer. Gente, se quer servir bem, tem que, né? Tem que ter esses manejos. Mas assim, Gabi, qual foi, obviamente, as festas da sua filha, mas teve alguma festa, assim, que você fez, assim, aquilo te marcou muito, assim, tipo, nossa, essa festa, se eu pudesse, eu fazia, ou um tema, assim, você fazia pra todo mundo? Ou você fazia de novo? Olha, em relação a tema, eu esse ano tive um tema super desafiador, mas que o resultado final foi muito emocionante, que foi para uma aniversariante de 1 ano, que era Mulheres que Inspiram. Então, enquanto a gente estava na criação daquele tema, eu fiquei muito emocionada, porque eu me via em muitas figuras e passou muito da minha jornada profissional na minha cabeça no momento da criação, de como nós mulheres, a gente precisa, né, se dedicar mais, se esforçar mais, a gente parece que é tudo mais. O tempo todo provando, né, que nós somos capazes sim, que nós podemos sim. Então esse foi, eu acho que um dos temas mais emocionantes, e se eu pudesse fazer de novo, com certeza, seria esse tema. De história, recente, inclusive, uma paciente sua, atendi uma família que a criança, desde o primeiro ano de vida, por 2 anos viveu dentro do hospital. E ela nunca tinha tido contato com outras pessoas, ela ficava naquele plásticozinho ali no GAC. E quando teve alta, a recomendação do médico foi leva para socializar, e aí começou a rotina da escola. E aí teve uma atividade da escola que pediu para que mostrasse uma foto do antes e do depois, e eles perceberam que só tinha foto no hospital. Olha. Então eu acho que das histórias que eu vivenciei esse ano, a que eu gostaria de voltar foi essa, porque foi assim, realmente mexeu muito com a nossa equipe, comigo, com todo mundo do Drops. Esse foi um ano de histórias muito, muito marcantes, assim, sabe? Mas eu acho, assim, que, na verdade, eu entendi o propósito da minha profissão, sabe? Eu entendi que eu tô ali para fazer a vida das pessoas mais feliz e para poder comemorar o que a gente tem de mais valioso, que é a vida. Sim.
Ela tá falando que eu fui difícil, mas também, né, eu fui mãe de uma menina prematura que meu marido tá aqui hoje ouvindo, gente. Ele lembra muito que a gente fazia... A Gabi fazia uma festa, mas eu fazia a festa na Gabi, aí eu fazia a festa na escola, daí eu fazia a festa no balé, eu fazia a festa em casa. Eu fazia a festa mais aonde, Preto? Eu fazia várias festas, né? E era um negócio assim... Daí, mas não, porque esse seria o dia que ela ia nascer. Esse foi o dia que ela realmente nasceu. Esse foi o dia que ela saiu da UTI. Esse foi... Então, assim, gente, eu tava celebrando a vida da minha filha. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, enquanto eu puder fazer isso, eu acho que obviamente eu vou fazer. Hoje, né, claro, com as proporções de ser mãe de uma adolescente. Mas é bem isso, né? No caso, às vezes é como esse aniversário, né? Essa festa que você fez para essa paciente, apesar dela já não estar mais com 1 aninho, foi a primeira festa da vida dela, né? Foi. Então, assim, isso vai marcando, né? E para aquela família isso se tornou o primeiro ano. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que de um tempo para cá, o propósito da minha profissão, né, começou a ficar mais claro. A gente vai amadurecendo, né, Nath? A gente vai passando por a gente vai ter sempre também aquela festa que é aquela mãe que já vem com tudo pronto, beleza, exato. E tá tudo bem, a gente vai servir com o maior amor, com tudo. Mas pra gente, né, deixar assim, qual que seria uma receita para fazer uma festa bacana? O que você recomendaria, assim? De comida? De tudo, não, receita. Primeiro o lugar, uma receita. Tá bom. Um passo a passo para você montar a festa perfeita. Vamos lá. Primeiro, um espaço adequado que acomode seus convidados com conforto e que tenha um bom serviço, uma boa comida. Isso, né? Uma boa coxinha. Exatamente. Aí eu já deixo como sugestão o Drops. Ótimo. Vocês vão encontrar tudo isso lá. A partir do momento que a gente decide o local, né, que vai te oferecer conforto, um bom serviço, uma comida de qualidade, a gente precisa entender quais são as expectativas de cada mãe. Você sempre foi uma mamãe que gostou muito de decoração, gostava muito do que era tendência na época, né, o que tinha de novidade no mercado. Lembro da primeira festinha da Malu que a gente fez, que os lápis eram personalizados, que eles iam desenhar. Então, se essa é a vontade da mamãe, se esse é o sonho, decoração, fotógrafo não pode faltar na festa. Viu? Tem que ter fotógrafo na festa, gente, investimento. Temos 2 aqui hoje. Eu até digo assim, você investir na festa e não investir no fotógrafo, você tá fazendo investimento errado, porque o fotógrafo vai eternizar aquele momento que a gente está criando com muito carinho. É isso mesmo. E eu acho assim que o segredo principal é você ouvir o que o seu filho está falando, o que o seu filho está pedindo, né? Dependendo da idade da criança, eles ainda não conseguem falar com clareza, mas você consegue, através da rotina deles, entender o que é especial para eles gosta, ali. Né? Exatamente, e trazer isso para o momento da festa, porque se tiver isso na festa, vai fazer com que ele se sinta mais incluído, mais pertencente àquele momento que é exclusivo dele. Uma das coisas que eu sempre fiz e faço até hoje nas festas da Malu é não ter bebida alcoólica. Aí teve gente, falei, gente, ela não bebe, né? Então, enquanto ela não beber, não faz sentido eu fazer uma festa. Não que eu não beba, tá, gente? Eu bebo. Mas não faz muito sentido fazer uma festa pra proporcionar esse momento, né? Enfim, pra pessoa, porque a pessoa tem que beber, não. A pessoa tem que ir lá na festa pra curtir a festa da criança, enfim, né? Isso foi uma das coisas que... Eu lembro que uma vez meu pai falou, nossa, mas não vai ter uma cervejinha? Eu falei assim, não, ela não bebe. Quando ela puder beber, vai ter, com certeza, né? Mas essa questão da personalização da decoração é que eu sempre, por exemplo, lembrancinha de festa.
eu sempre quis fazer uma lembrancinha eu já fiz lembrancinha, não sei se você lembra aquela vez da Mini, as maletas eram com o nome da criança, não com o nome da Malu. Eu lembro. Porque eu sempre pensava assim, gente, porque quem que vai guardar? Vai ficar guardando uma coisa com o nome de outra pessoa. Gente, essas maletas, Não eu lembro é? tanto dessas Você lembra maletas, dessas maletas? que foram encapadas de tecido, capricho. E o segredo do bom anfitrião é isso, gente. A gente tá fazendo a festa pra gente, pra nossa família, pro nosso filho, mas pra poder recepcionar todas aquelas pessoas que são importantes pra nós. E aí a gente volta na questão da alimentação quando a gente tem algum convidado alérgico ou intolerante, e restrito, né? Então você fazer esse acolhimento. Isso é você também pensar na pessoa que tá ali, com né? certeza. E ela se sente tão acolhida, é um carinho tão grande, né? Elas gostam. Pra quem não tá, quem já sai de casa pensando, bom, eu já tô indo preparado pra não comer. Pra não comer. Chega no buffet. Chega lá e tem a comida. E a gente ainda explica, olha, pode ficar tranquila, passou pelo aval da nutricionista, estão com ingredientes. Isso não é só coxinha, tá, gente? É massa, é tudo que tiver no cardápio lá, a gente faz a adaptação e a pessoa vai ficar tranquila. Eu lembro, teve uma vez que foi até a questão do feijão, né? Teve uma feijoada. Aí as meninas me ligaram e falaram assim, gente, a gente separa assim, assim, assado. Exatamente, né? Deixa aí, curte a feijoada aí que tá tudo certo. Exatamente. Então, esse é o segredo de fazer uma boa festa. Ai, gente. Gente, obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Foi um prazer. Olha, eu comi, né? Parece que eu não como, eu não almoço, né, gente? Eu não almoço mesmo. Gente, tipo assim, um dia eu quero gravar nutricionista na cozinha do buffet. A gente fica... Bora. Nossa, a gente come, a gente vai lá fazendo... Vai comendo, ver se tá bom, se tá ruim. E assim, segue, né? Foi um prazer. A gente não pode fazer pro outro aquilo que a gente não faz pra gente, exatamente, não é? Então... Exatamente. Foi um prazer, Nath. Adorei estar aqui conversando com você. 16 anos já. Muito tempo. A Gabi agora vai ter que fazer casamento. Será? Um dia? Da minha filha? Não sei. Ai, meu Deus. Das nossas. Será que eu tô preparada pra casar a Malu? Acho que ainda não. Acho que nem ela. Acho que ainda não. Mas agradeço muito, Nath. Eu acho que desde sempre você foi uma grande apoiadora do meu trabalho, sempre incentivando. Eu ainda era uma menina. Indicando. Exatamente. Me indicando para locais, né? Sempre me apoiou demais. Tudo que eu precisei, desde sempre, eu acho muito legal isso da sua personalidade, que você nunca fala não. Nath, não é mais tão legal às vezes, mas para algumas pessoas eu vou continuar sendo desse jeito. Adoro. Nunca fala não, tudo que precisa, topa. Dá um jeito. Às vezes ela manda, eu falo, eu vou estar viajando, mas espera aí. Né? Exatamente, tá sempre prontinho lá. Você agregou muito com todo o seu amor, porque é muito amor envolvido, né? É muito amor. Com todo o seu amor e com todo o seu profissionalismo, com todo o seu conhecimento na nossa empresa. Então, nós do Drop somos muito gratos. Eu que sou. E a gente fala com muito orgulho que a gente tem você apoiando, ajudando no nosso time. É muito legal. Obrigada. Então, assim, eu só tenho Nossa, agradecer. pode contar um carinho comigo sempre. Obrigada.